pessoas, estamos aqui de volta para a nossa última parte do nosso top 3, né? A gente já teve aí 2 vídeos, já falamos sobre as terceiras colocadas e aí as segundas colocadas. Agora a gente vai falar daquelas séries que são medalha de ouro nas nossas vidas, né? Então, assim, aquelas que cada um guarda um local especial, assim, da cabeça, do coração, de onde quer que cada um queira, né? Então, gente, a minha série número 1, pelo menos no momento, assim, eu acho que é uma série bem interessante, bem densa, bem escrita, bem aproveitada, é The Good Wife. É um tema que eu acho muito interessante, esse tema jurídico, esse tema de tribunal, de disputa, da forma como a história foi contada também, se desenvolvendo, você vai vendo assim como a personagem vem crescendo da primeira temporada até agora essa temporada, então pra mim ela tá em primeiro lugar hoje. The Good Wife, que foi vendida por algum tempo nos seriadores, o seriadores surgiu junto com a série. A gente tinha um membro fundador que falava que era uma mistura de CSI com Damage. E o que ele sempre disse muito, que eu demorei pra conferir, era que a menina Juliana estava possuída essa interpretação. Então, uma coisa que a gente vem constatando cada vez mais, né? Eu só não acho que tenha nada com CSI. Damage eu não sei, porque eu não assisti Damage, né? Mas a Juliana Margulies tá perfeita. Tem um episódio em que ela desmorona, assim, ela vê que tudo que ela postou, tudo que ela tava vendo não tava dando certo, e ela começa a fazer o trabalho de casa, acho que ela tá lavando roupa, colocando roupa na máquina, e ela começa a avaliar a vida dela naquele momento, assim, o momento da vida em que ela tá, tudo pelo que ela lutou, todas as esperanças que ela construiu pra ela, pra ter o nome dela. Tudo que ela deixou de fazer. Tudo que ela deixou de fazer por isso também, e ela começa a avaliar isso. Esse é um dos momentos em que ela tá, assim, mais dentro do personagem, meio possuída pela personagem, assim, é muito bom esse momento. Ela tem personagens muito bons, tanto aqueles que são fixos, quanto as participações, né, que vêm pra série, assim, são muito bons. Por exemplo, a Elsbeth Tassioni é excelente, assim, o humor dela é excepcional. Por outro lado, às vezes tem uma questão, não sei se chega a ser um problema, que é tentar repetir algumas histórias, né? Tentar insistir, né? Assim. Então, assim, tem um plot que é recorrente na série, que é essa questão de juntar a firma e desagregar a firma. Diane quer sair do escritório. Diane quer sair do escritório e quer ir junto, não quer ir junto, quer ir com a Alicia, quer ficar, não sei o que. Então, assim, essa história meio que cansou nas últimas temporadas. Assim como, por exemplo, a Kalinda como personagem, que foi um personagem assim, que no início chamou muita atenção, porque era um personagem, usando aqui a expressão descolado, né? Era um livro de amarras, ela não tinha... Usava bota, saia de couro, né? Então, assim, chamou muita atenção. E ela tinha muita liberdade. A personagem em si, ela exalava muita liberdade. E foi uma coisa que eles não souberam levar. Eu acho que o problema da Kalinda foi a briga da atriz, que eu esqueci o nome agora, Art Punjabi com a Juliana Margulies, que além de ser a personagem título, é uma das produtoras da série. Não, isso com certeza. Mas assim, brigando ou não, ainda assim, isso meio que atrapalhou, né? Isso atrapalhou a evolução da personagem. Chegou um ponto que estava claro que não sabiam o que fazer com ela, até que acho que a atriz se tocou disso também e disse, não, tá na hora de eu sair. Mas eu acho que assim, a série é um dos poucos procedurais que eu gosto muito. Sim. A cada caso eu fico muito investido naquilo ali, mas eu acho que a série sempre pecou por construir a Alicia bem demais. Mas a gente tá acabando com a minha série. Eu acho que assim, a Alicia sempre foi muito bem, a trajetória dela foi bem determinada, e os outros personagens eles se destacavam porque naquele momento da série eles tinham alguma coisa muito legal pra fazer. Mas, por exemplo, a Diane pra mim começa muito bem e fica um tempo na série no marasmo. O Eli Gold, que é um cara que entra e dá um super gás, ele passa um tempo que parece que ele tá ali só porque gosta muito do ator.
Eles aproveitavam muito bem os convidados que só apareciam quando tinham o que fazer e os fixos não tanto. Mas assim, a série realmente é muito boa, assim, em termos de roteiro, em termos de atuação e pelo fato de ser uma série de drama, algo jurídico, eu rio muito mais que muitas comédias por aí, assim, o humor deles é excelente. Minha série número 1 é Gilmore Girls, ninguém poderia jamais imaginar. Que é uma série de 2000 também, muito antiga, como o Luciano já falou, você sabe. Uma série que representa pra mim uma era de séries muito diferentes do que a gente vê hoje. Entre aspas, adolescente, porque tinha uma protagonista adolescente, mas também tinha uma protagonista adulta. Que retratava... Que elas eram tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha, mas ela não era puritana, mas ela era inocente. Então ela tinha adolescentes que não são os adolescentes que a gente vê hoje na TV, que estão fazendo todo tipo de barbaridades, mas também não eram adolescentes santinhos. Tanto que a Rory se envolve em vários escândalos, entre muitas aspas mais pra frente, que abalam a relação dela com a mãe, enfim. Mas o que eu acho muito interessante da série, e eu falo sobre isso no Seriadores Anônimos, em podcasts que faremos de toda a temporada, até o revival do Netflix, é que a série tinha conflitos muito cíclicos. A Lorelai é uma menina que engravidou aos 16, se recusou a seguir o caminho que os pais queriam pra ela, de casar com o namoradinho e criar filho naquele ambiente rico, opressor, que ela considerava. Foi trabalhar como camareira em Stars Hollow, que é a cidadezinha em que a série se passa. E aí a Rory cresceu, tem 16 anos quando a série começa. A Lorelai virou gerente do hotel onde ela trabalhou quando chegou lá. E elas têm essa relação muito próxima, mas ao mesmo tempo que gera muito conflito por elas serem mais amigas do que mãe e filha, né? Então, em diversos momentos, elas mesmas se questionam. Será que eu devo continuar tendo essa relação com a minha filha, com a minha mãe, que a gente tem uma proximidade fora do comum? E ao mesmo tempo, será que a gente consegue agora voltar atrás e ser o padrão de mãe e filha que as pessoas esperam? Então, tem isso e tem o conflito da Lorelai com os avós da Rory, né? Com os pais dela, o Richard e a Emily, que são aquele casal rico, excêntrico, que queria ter muito controle da vida dela, depois sobre a vida da Rory. E as brigas, os conflitos, as mágoas que vêm à tona, elas são meio que pela mesma coisa, mas a série sempre traz isso de uma forma diferente, assim. Então são 7 temporadas que o principal é isso ali, a família Gilmore. Mas você não sente em nenhum momento que você tá vendo a mesma coisa, a mesma história se repetindo. E a série tem coadjuvantes, assim, além das meninas, os avós são maravilhosos, porque a cidade de Stars Hollow tem zilhões de figuras excelentes. É uma personagem que eu gosto muito, a Paris, que é a amiga e rival da Rory no colégio, que mais tarde se torna amiga dela mesma na faculdade, que é uma menina possuidíssima, assim, que é a Liza Well, que tá até no How to Get Away with Murder agora, fazendo a Bonnie. E a série terminou, assim, com um final que eu não acho ruim. Eu acho que é um final que representa o que a série foi, mas que não era o final que os criadores queriam. A última temporada é sem eles, e agora o Netflix vai ter esses 4 filmes, esses 4 episódios de 90 minutos, que eu acho que vão dar o final que os fãs esperavam e que a criadora Amy Sherman queria fazer. Então ela tem 4 palavras guardadas pro fim de Gilmore Girls que ela quer colocar em tela, e eu acho que vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. É uma série realmente feel good. Você assiste, fica feliz, e é uma chuva de referências. O que vocês ouvem falar de referência hoje que a gente procura hoje de easter egg de filme de herói, piadas de Community, de Big Bang Theory, referências obscuras de Fringe, de Lost, a série colocava na boca dos personagens o tempo inteiro. Então a Rory e a Lorelai, elas têm uma cultura útil e inútil, ampla. Elas falam rápido demais, você tem que ficar assim. Até hoje eu vejo coisas de Gilmore Girls que eu falo assim, meu Deus, nunca tinha percebido que elas estão falando nisso. Elas falam de RuPaul, a Xuxa. E é uma série que a cada vez que você assiste, você enxerga de uma maneira. Eu via muito antes com os olhos da Rory. A Rory entrou na faculdade antes de mim. Eu conheci um pouco da vida universitária, mesmo que a americana seja diferente por ela. E hoje eu já assisto muito mais vendo a Lorelai, que tem 32 anos quando a série começa. Eu estou chegando lá. E vendo muito mais a questão dos avós também, que eu não enxergava o tanto de coisas neles que eu enxergo hoje, todas as nuances. Então, por favor, assistam, que tá vindo novidade. Então, pessoal, finalizando aí nossas séries do coração, né? Eu vou falar da minha série número 1, que já tá na cara, né?
que é Lost. Tá na cara, não, tá na barriga. Eu ia fazer essa piada. Tá na cara. Lost teve muita polêmica por conta do andar da série, né, do desenvolver da série, que começou num nível muito alto e o pessoal fala muito que ela não conseguiu manter esse nível e o final principalmente, que teve muita discussão a respeito. Mas assim, é inegável a questão da experiência que foi assistir Lost na época. Primeiro de tudo, Lost foi minha primeira série mesmo que eu acompanhei, né? Então assim, eu ainda lembro hoje do domingo que eu vi a propaganda anunciando que ia passar o episódio piloto. Que é um episódio que se chama Piloto, porque o piloto né? morre. Spoiler. E aí... É a única pessoa que morre, né? Em Lost. Eu assisti o piloto e fiquei muito intrigado, assim, né? Porque o piloto, querendo ou não, ele é muito bem feito, muito bem produzido e chama muita atenção. E aí eu comecei a pesquisar e aí na época tinha o Dude, We Are Lost, né, que era um blog muito famoso que falava sobre as teorias conspiratórias de Lost, o que teria acontecido realmente. Você assistia a série, aí ao mesmo tempo eles lançavam jogos, ao mesmo tempo lançavam o site falso da companhia aérea com pistas sobre a série. Era uma experiência única aquele compartilhamento. E aí você lia os blogs e criava teorias. É inegável essa questão de como os mistérios puxavam você para assistir a série. E eu tinha um apego muito grande com os personagens, porque assim, pra quem não viu ainda, shame, primeiramente, shame on you. A série passou 3 temporadas baseada no que acontecia na ilha com esses personagens e tinha a parte dos flashbacks. Então mostrava o que aconteceu na vida deles antes do acidente e da queda na ilha. Era muito interessante ver como eles traziam, qual a experiência que eles traziam para o que eles estavam passando lá no momento atual. Para mim, também era uma parte essencial. Então, assim, as 3 temporadas foram excelentes. A 4ª temporada e a 5ª já foi um outro ritmo, acho que assim... Foram mais curtas também. Foram mais curtas também, exato. Exato. Primeiro teve a greve dos roteiristas, né, na época, que aí todas as séries tiveram temporadas menores. E aí, as outras 2 também já foram nesse mesmo embalo, né? De vamos diminuir. Na época, os produtores disseram que perceberam pelo ritmo da 4ª que a série poderia se desenvolver melhor nessa duração. Realmente, porque se a gente for pensar que a 3ª temporada também tinha 22 episódios e começou a ter episódios muito avulsos, né? Era realmente melhor fazer as temporadas curtas. E aí a 4ª e a 5ª sofreram um pouco por conta disso. E aí a 6ª temporada, que é a tão criticada temporada, o tão criticado final, particularmente eu já estava tão envolvido com os personagens que não sei se eu conto o final, não conto, mas não deixa aí. Exato, mas assim, eu me emocionei muito, assim, a 6ª temporada ela começa com o que parece ser uma nova história na série, e aí o desfecho que eles dão no final da temporada é assim... Eu não imaginava, né, na época várias teorias surgiram, mas eu não imaginava que seria isso. E assim, me emocionou muito, porque é uma coisa que eu pensava de que talvez isso poderia acontecer alguma vez comigo, de reencontro. Foi bem emocionante. A minha experiência com Lost é bem parecida com a sua até a temporada final. Assim, eu, desde o começo, peço a série para o meu amigo Paul Torrent. E lia teorias de fóruns, frequentava o do We Are Lost, fazia já podcast sobre Lost já na reta final. Diferente de você, eu perdi apego aos personagens porque justamente eu comecei a achar os flashbacks muito repetitivos, eu já não aguentava mais ver episódios da Kate porque ela perdeu alguém, porque ela... E o Locke começou a ficar... Então assim... Eu gostava muito dessa dinâmica de flashbacks no início, eu acho que eles estabeleceram um negócio que hoje muita série tenta recriar. Set the tone. Essa necessidade de ter 23 episódios e de ter personagens centrais que tinham que se manter ali, eu acho que foi desgastando um pouco. Então eu vi a série até o final ainda pelo mistério, pelas respostas que eram prometidas ou não prometidas naquela temporada, e nisso eu acho que a série me frustrou muito, porque se você for
pegar extra de DVD que ele sai explicando o que são sussurros, o que é o pássaro que o Hurley viu, é tudo muito idiota, muito jogado, só pra dizer responde alguma coisa. E a 6ª temporada, eu defendi ela até mais ou menos, sei lá, o antepenúltimo episódio, que contém a história do Jacob, do monstro de fumaça. A virada que eles fazem na 3ª, do We Have to Go Back, é muito sensacional. É muito assim, você pensa que tá vendo a mesma coisa, e no final você... Caralho, eu não esperava por isso. E aí eu acho que a partir disso eles começaram a fazer coisas pra tentar recriar aquilo. 6ª temporada tem um que seria uma realidade alternativa, que não é bem isso. Então você passa ela inteira acompanhando pra no final ser surpreendido com outra coisa, que na verdade o que aquilo me passou foi só fizemos metade de uma temporada que não precisava existir. Eu não precisava ver aquelas cenas, porque na verdade eu só tava fazendo aquilo pra você acreditar que era uma coisa e no final eu dizer, não, olha, isso era só um... não sei, assim, eu não vejo por esse lado, assim, gastamos uma temporada pra enganar vocês, né, assim, como eu falei, eu sempre tive esse pensamento de que existia algo além daqui, além de onde a gente vive. Mas eu não acho ruim a conclusão. Eu só acho que é muito tempo gasto, só pra você ir numa direção e no final chegar a essa conclusão, entendeu? Eu não sei se precisava dos 16 episódios da última temporada serem aquelas possíveis vidas que você... assim, precisar... talvez tivesse sido um pouco menor, teria sido melhor, mas assim... Lembrando que ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, tinha o tempo presente ainda lá na ilha, né? Então, assim, tinha que desenvolver lá também, né? Não me desagrada o final até religioso, de certa forma, que se tem, se a outra parte tivesse sido muito legal também. E o que eu achei é que a outra parte de vamos tentar dar alguma lógica nessa coisa da ilha se perdeu. E a parte do reencontro do pastor que abriu as portas para as pessoas foi muito explorado e o que realmente trouxe muita gente para a série. Claro, a série era personagem, a série era desenvolvimento, mas o diferencial de Lost que colocava ela em um outro patamar, que fazia as pessoas irem atrás de jogo, de referência de Alice no País das Maravilhas, era a questão misteriosa que no fim ficou claro que assim, a gente queria deixar tudo aberto, tudo subentendido. E deixar as pessoas falando por anos a fio, né? O que o Damon Lindelof fala até hoje. Realmente, as pessoas estão até hoje falando disso, mas não sei se pelos motivos certos. Eu não nego. Talvez tenha muito, assim, da experiência de ter sido a primeira série, né? Aquela coisa guardada ainda, que me faça elogiar tanto. Tanto é que eu me comprometi a rever a série. Tô revendo agora, tô na 2ª temporada, pra ver se realmente é tudo aquilo que na época... Né, hoje com outro olhar, depois de já ter visto outras séries, várias séries, então assim, ter um outro olhar sobre isso. Pelo menos assim, o início, né, a primeira temporada e até onde eu assisti da 2ª, ainda permanece, né, mas assim, talvez mais pra frente, a 4ª, 5ª temporada e até o próprio final, na 6ª, eu mude a percepção, né, mas tem muito disso, de ser aquela série de raiz, aquela série de origem no mundo de seriador. Né? Então, assim, é bem... até você tem um vínculo emocional com ela que eu não tô dizendo que vai borrar a sua visão. Pode ser que você veja com os mesmos olhos, pode ser que você veja outras coisas diferentes, mas o vínculo emocional conta muito. Você vai sempre ter um sentimento que talvez algumas outras pessoas não tenham. Eu não vi e não gostei. Agora, eu acho que Lost deixou uma herança maldita também, né? Das séries Nova Lost. A gente tem até hoje. A gente teve uma época que a cada ano tinha 5 novas Lost. Flash Forward, Descent. Todas que se perdiam já no começo. Jericho. Que tá voltando agora pela 3ª vez, né? Com outra série. Muita série tentou imitar essa questão de Lost, assim, de ser a nova Lost, dos mistérios. Qual era aquela que a gente assistiu a primeira temporada? Que é com o menino de Quantico, o lourinho. Revolution. Que era um mundo sem eletricidade, mas com pendrives que faziam helicópteros. Exatamente. É isso que a gente tem que se submeter por sua causa, Lost. Mas assim, por outro lado, é inegável o que ele deixou na cultura pop, né? Hoje em dia, você fala Lost,
mesmo quem não viu, sabe, tem uma ideia do que é a série e tal. Não, a importância da série é inegável. E tem assim, frase icônica, we have to go back. Cara, Lost fazia frases que vão ser lembradas pro resto da vida com Not Penny's Boat. Not Penny's Boat. O próprio esquema do flashback de ter o barulho do avião. Sim. A coisa do tela preta. Lost, que todo mundo até hoje quando vê uma coisa de efeito assim já pensa nisso. Aliás, Lost tem muitos bons atores e a Elizabeth Mitchell, né? Olhando pra sobrancelha das pessoas. Gente, Elizabeth Mitchell foi assim um caso à parte, porque como eu vi ela atuando pela primeira vez em Lost, eu fiquei encantado. Você achou que era a personagem, exato, né? Eu fiquei encantado, assim, de caraca, como a personagem dela aparece como sendo muito dura, assim, muito hostil e tal. E aí, depois tem o episódio com o flashback dela que mostra como ela era tão coitadinha e tal, antes de ir pra ilha, não sei o que. Eu digo, cara, é muito boa atriz, não sei o que, excelente e tal. Aí você vê a segunda, você vê que é a mesma coisa. A segunda série, você vê que é a mesma coisa. A terceira série é a mesma coisa. Que, aliás, ela fez ótimas escolhas depois de Lost, né? Ela faz Revolution, ela faz Once Upon a Time. Ela fez V. Once Upon a Time é um pouco nova Lost? É, né? Porque elas têm produtores, tem um flashback meio no mesmo contexto. Faz flash forward. Mas assim, super recomendo. Acredito que assim, um bom seriador não pode ser um bom seriador sem ter visto Lost. Seja pra achar bom, achar ruim. Eu não sou. Né? Mas ter uma opinião embasada, fundamentada, né? Mas super recomendado. Muito bem, nós temos alguma menção honrosa pra dar antes de se despedir? Acho que a gente tinha várias, né? Assim, mas acho que não cabe mais de nesse lista, vídeo, né? correndo. Mas assim, posso falar Grey's Anatomy, né? 12 anos de puro sofrimento para Meredith. Literalmente puro sofrimento, né? Uma série de sci-fi que eu gosto muito é Battlestar Galactica, que é uma série que além de sci-fi tem política, tem bons atores, tem tudo, eu recomendo sempre. E Tim/Investigação Verônica Mars, tá? Adoro. Verdade. Eu gosto de The Big Bang Theory, eu acho que merece uma menção honrosa. Eu gosto. Não, gente. Eu gosto. Eu acompanhei bastante, assim. Acho que Smallville também, já que é pra falar de The Big Bang Theory. Eu assisti 10 anos, assisti, me diverti. Saudades, claro. Eu vou mencionar as 3 primeiras temporadas de Brothers and Sisters. Muito São boas muito também. boas, né? Depois... Eu não assisti as outras duas, não posso precisa. opinar, mas as 3 primeiras são excelentes. Melrose Place, melhor novela bizarra. Tanto a nova versão quanto a antiga. A antiga é melhor, mas a nova também traz Ashley Simpson na piscina, várias coisas maravilhosas. Sherlock, muito especial bem de Natal. lembrado. Exibindo no novo Sherlock. Muito boa também. Orange is the New Black, salvação do vapor no Netflix. Tem uma House of Cards também, não posso deixar de falar. Não assisti. Tem uma que eu assisti e eu devorei a primeira temporada de Orphan Black, assim. Aí depois veio o resto. Mas eu não assisti. Não precisa. Aí eu ouvi os Você assistiu a parte assim. boa da série. Pois eu ouvi. Agora sim. Eu não sei se a série ficou ruim, mas eu duvido muito que a Tatiana Maslany tenha... Não. Cara, é impressionante a capacidade daquela mulher tem de conversar com ela mesma e ser 2 pessoas diferentes. É muito, muito louco, assim. Trio Teen, que eu já falei, Dawson's Creek, One Tree Hill e My Mad Fat Diary, que é bem diferente das outras duas. Gente, eu nunca entendi a paixão das pessoas por Dawson's Creek. Não sei o que dizer, só senti. Né? E aí depois ainda tem The O.C., que é... Que, segundo você, é um remake. O remake. Não é, gente. É diferente. Mas é isso, então? Acho que sim. Queremos o top 3 de vocês, a gente já pediu durante os outros vídeos, mas agora você manda com menções honrosas e desonrosas também, pra gente ficar de olho no gosto de nossos telespectadores. Eita. E, gente, curte esse vídeo, curte todos os outros 2 e todos os outros Se inscreve no canal. Nosso canal é youtube.com.br. A gente aponta assim, mas a gente não sabe onde é. É porque a gente tem noção de direita e esquerda, né? Principalmente espelhado. E vai nas nossas redes sociais também, no Twitter. twitter.com/canal Margente. No Facebook. facebook.com/canal Margente. Tchau! We gotta go back!
Vou espirrar. Não, mas assim. Eu vou espirrar de novo. Mas não é agora, porque enfim. Então assim, eu. Tu sabe que o Léo vai usar esse nome, né? Que representa pra mim uma era de séries. Você já não